Pessoal, vamos iniciar a nossa videoaula de número 7 e nessa videoaula nós vamos apresentar uma integração do CRUD, do sistema CRUD que a gente viu até agora, com o Bootstrap, que a gente está aprendendo nas aulas de tecnologias móveis. Então essa apresentação ela vai ser pautada na demonstração de algumas funcionalidades, de algumas chamadas que nós já fizemos em sala de aula, mas que faz-se necessário alguns comentários para que vocês possam evoluir no desenvolvimento de vocês. Então essas informações são informações iniciais, básicas, que vocês vão precisar para trabalhar de forma a integrar o framework Bootstrap com formulários de inclusão de dados e os scripts PHP. Tá ok, pessoal? Então vamos seguindo. Então, inicialmente, vamos olhar aqui o nosso arquivo lista, O nosso arquivo lista aqui, ó, você está percebendo que ele está bem diferente. Por quê? Porque ele está muito maior, porque a finalidade é mostrar um layout diferenciado. É óbvio que não está completaço, tem muito detalhe aqui, que eu poderia ter suprimido, eu poderia também ter adicionado, mas eu gostaria de trazer nesse momento alguns comentários. Por exemplo, essa funcionalidade aqui do modal, eu não estou implementando nessa versão, mas é importante que toda vez que você trabalha aí com janela modal, para, por exemplo, fazer uma confirmação de exclusão, que seria o caso desse aqui, ó, você comece a fazer o teu script logo abaixo da tag body. Percebam que eu aqui na minha tag head, eu utilizo aquele cabeçalho que a gente aprendeu lá no template básico lá do Bootstrap nas aulas de tecnologias móveis. Então eu coloco aqui, ó, o Bootstrap Min, coloco aqui as compatibilidades que eu preciso, digo aqui o char7, o tf8, um conjunto de instruções iniciais aqui. E logo atrás da tag body é uma boa prática, tá na documentação do Bootstrap, que a gente coloque aqui, ó, a chamada de uma janela modal, logo no início do código. Após isso, o que segue? Um navbar. Então eu uso a tag nav aqui, onde eu vou fazer uma área aqui do navbar header para fazer o collapse, ó, esse botão do collapse. E quando ele for chamado, quando for necessário, eu vou chamar aquele símbolozinho do botão do collapse quando o browser for diminuído, ele ficar num tamanho menor. Aí logo abaixo, isso tudo aqui dentro do nav, tá vendo aqui, ó? Então, ó, essa div aqui, ela foi circundada, ela circundou elementos UL, que é para aparecer na minha lista de menus aí. Eu poderia fazer um menu bastante grande aqui, dependendo da minha necessidade. Então, o que nós temos aqui logo abaixo do body? Nós temos uma chamada aqui, uma janela modal, que não aparece, só aparece quando a gente dispara aí no determinado evento. Logo após, nós colocamos aqui um nav, com os elementos pertencentes ao nav. E o que ocorre aqui? Aqui sim, a minha div principal, eu estou trabalhando aqui com o Container Fluid. O Container Fluid é aquela classe que ocupa quase a totalidade da largura do dispositivo. E aqui dentro, pessoal, percebam que ela vai até o final da tela. Aqui dentro é que propriamente dito está acontecendo aí o nosso formulário. Então nós aqui, ó, no mesmo formato que nós já apresentamos antes, ó, nós temos aqui um container, e depois a gente aqui nessa div top aqui, o que nós colocamos? Nós colocamos aqui, ó, um H2 aqui para dizer que se referencia o aluno, e colocamos uma outra div aqui para colocar colocar alguns elementos aqui, ó, que no caso aqui é para fazer uma chamada a um formulário para acrescentar um novo aluno. Então nessa div top aqui, então o que ele apresenta? Do que se trata o formulário, que é um formulário de cadastro de aluno, que eu poderia botar assim, lista de alunos, e tem um botão, caso eu necessite chamar para o formulário
para acrescentar um novo aluno, ele clica no botão, né, e está sendo referenciado aqui por esse href aqui. E aqui, gente, fica listado aqui, eu tenho uma div row, que é a minha primeira linha, e eu abro a tabela. E nessa tabela aqui faz aquela listagem que a gente já conhece, que a gente já viu. Aqui é o cabeçalho, reparem que ele utilizou aqui a classe TableStriped, tá vendo? A classe base TableStriped, que a gente viu na aula lá, de Bootstrap, né, de tecnologias móveis Bootstrap. Né? Ele coloca o botão aqui, tem uma diferença aqui, porque ele coloca o botão visualizar, porque tem mais um método lá, né? Na verdade já tem mais um script lá, com um formato específico, que nós vimos na última aula lá do template básico de sistemas CRUD lá com Bootstrap. Né? Então a gente acrescenta isso aqui, fora o link aí para editar e excluir que nós já vimos, ok? Então vocês vão perceber, vocês conseguem perceber na verdade, que é a mesma estrutura, só que com alguns elementos para ficar visualmente mais profissional o teu formulário. É óbvio que dá para acrescentar muito mais coisas, eu poderia tirar outras aqui para minimizar o código, só para demonstrar isso aqui como é que fica no Bootstrap, mas eu fiz questão que fosse dessa forma. Nas aulas que virão, nós vamos trabalhar acrescentando informações aí à medida da nossa necessidade. E só a título de conhecimento, né, para acrescentar, né, agregar informação aí para vocês, reparem que o script ele foi colocado no final da tag body para não prejudicar o carregamento da página, entendeu? Para não penalizar o carregamento. Então é uma boa prática colocar os scripts aqui, ó, logo abaixo do nosso código, tá ok, pessoal? Uma boa prática. Ah, Freitas, mas você não está fazendo, você não fez numa aula assim específica? Visam isso do professor. Isso é importante, a gente não pode esquecer disso, tá ok? Quando a gente faz dessa forma aqui o comentário, a gente está querendo dizer que essa div ela fecha a list, essa div ela fecha a div main. Estão percebendo? Então esses comentários aí são importantes para esse arquivo aí do lista allo que nós estamos apresentando. Vamos dar aqui um Ctrl S, vamos fazer uma chamada, vamos verificar o que está acontecendo, né, o resultado. Percebam que não tem registro nenhum. Mas por que não tem registro nenhum? Porque na nossa última aula a gente apagou todos os registros. Lembra disso? A gente apagou todos os registros. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nesse botão aqui que eu falei para vocês, que chama um formulário de cadastro de aluno, nós vamos chamá-lo aqui. Mas antes, ó, quero fazer essa observação aqui. Ó, vou diminuir o tamanho da tela. Tá vendo aqui do browser, do navegador? Ó, o collapse acontecendo aqui, ó. Tá vendo? A funcionalidade do collapse. É só para não deixar de comentar, né? O lista alunos aqui, tá vendo? A gente tinha feito, vou chamar aqui o formulário. Aqui, ó, o formulário de cadastro, né? Com esse layout aqui. Depois a gente vai dar uma olhada lá no formulário, fazer alguns comentários. Vamos fazer o primeiro cadastro aqui nosso, né? Eu vou me cadastrar aqui. Aqui 0795, sexo masculino, Sarides Ferreira, era Lúcia, CEP, RG, quero dizer, CPF, e vou mandar salvar. Mandei salvar. Percebam que ele, ó, já criou a tabelinha aqui, ele chamou lista novamente e já botou os dados. Se eu clicar aqui em visualizar, ele vai chamar aquele meu script view, que faz parte do template da aula 10 de tecnologias móveis, que tem esse formato aqui, para fazer uma visualização geral de todos os campos. Se você perceber, aqui ele só traz matrícula, nome, pai, mãe, nascimento. Mas o banco de dados tem mais nomes. Então, para você visualizar os outros dados, você tem aqui, ó, o RG, o CPF, sexo, né? Aqui eu poderia fazer aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Botar aqui, ó, com case, colocar aqui que sexo é masculino. Aqui, ó, em vez de botar traço, botar aqui um barra, né? Vamos ver se a gente trabalha isso aqui nessa aula ainda, né? Aí, ó, eu posso editar também, ó, clicar ali, ó, Ferreira Freitas, né?
salvar alterações. Aqui, ó, Ferreira Freitas, né? E a gente pode excluir. Não vou excluir, né? Mas confia em mim, está funcionando, né? Posso cadastrar um outro dado e por aí vai. Mas vamos voltar ao objetivo da aula, né? Aqui não é só para fazer demonstração. Então, a lista está funcionando dessa forma. Vamos abrir aqui agora o formulário de adição, de cadastro de aluno, que a gente está chamando de FADD-ALO, que é para, né, porque foi utilizado isso aí nas aulas, na 10ª aula lá do Bootstrap, ok? Então, ó, percebam, nós temos aqui a tag HTML, a head aqui funcionando, aí a barra, olha o script aqui em cima, ó, não é uma boa prática, né? Então a gente vai colocar o script lá embaixo, ó, Ctrl X, Ctrl X, e vou colocar o carinha lá embaixo, antes de terminar tudo. Aqui sim, é uma boa prática que ele fique. Pô, rapaz, sabota não. Não, o que está acontecendo? Ctrl V. Pensando em alguma coisa aí que... Ctrl V. Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumada nesse código aí. Fez isso aí, não ficou muito bom não, mas pra quem tá bom. Vamos lá. A div nave aqui, ó, tá vendo? A div nave é a tag nave, né? Padrão, aqui o container fluid, e dentro do container fluid ele colocou aqui, ó, foi colocado uma codificação aqui, né, com H3 dizendo que o page header aqui, ó, que é uma página para cadastrar aluno. Aí o form aqui ele vai chamar o insere alo, método post, tudo que a gente conhece. Aí a gente faz a divisão aqui numa row, ou seja, a primeira linha, percebam que a primeira linha ele tem, deixa eu dar uma melhorada nisso aqui, né, que é a primeira linha do código, né, tá vendo aqui, ó, foi feito até um comentário aqui, ó. E na primeira linha eu tenho esses campos aqui, ó. Campo matrícula, campo nome, campo data de nascimento e o sexo. Perceberam? E o sexo. Na segunda linha é colocado, ó, o nome do pai, tá vendo aqui? Nome do pai, nome da mãe. Na terceira linha, o que nós temos? O RG, o CPF, né? Foi colocado esse espaço aqui, ok? Isso aqui é perfumaria, não precisa colocar isso aqui não, tá? Só colocou só para dizer, só para somar aqui, ó, aquele padrão de 12 colunas. Dado um HR aqui, né, uma linha, e uma div aqui com um botão de salvar e um botão de cancelar, né? O botão de cancelar, ó, ele traz aqui, ó, um lista alo, e o botão de salvar ele faz um submit, por quê? Esse submit vai chamar aqui o insere alo aqui. Ok, pessoal? E o script final. Então não tem muito mistério aqui o código, né? O resultado é aquele que vocês viram lá do formulário. Você abre aí, né, o formulário, dá um Ctrl S. Você abre o formulário. Percebam lá que a row, são 3 rows, né? Linha 1, linha 2 e linha 3, né? E nessas linhas aqui, ó, tem um HR e depois tem a linha de botão. Percebo aqui, ó, que o cadastro aqui do aluno ficou abaixo, né? Ficou atrás do nave. Isso não é desejável, né? Aí para resolver isso, a gente pode botar aquele nosso código, né? Aí, rapaz, o que está acontecendo ali? Tem algum pau aqui nessa codificação que a gente tem que ajeitar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Ctrl S, Write. Às vezes, gente, o espaço que a gente deixa no código, assim, a gente acha que fazer com linha não vai dar problema,
ficar fazendo sem dar tabulação, não vai dar problema. Uma linha que a gente fica colocando sem tabulação, ele afeta o código inteiro. Então é importante a gente fazer uma revisão, identar o código, prestar atenção em cada detalhezinho, porque senão a nossa codificação fica toda zoada, fica cheia de problema, né? Vamos ver aqui. Tá. Ctrl S, acho que não vai conseguir resolver assim, sem fazer uma análise mais detalhada do que está acontecendo, né? Aqui resolveu essa questão aqui, tá vendo? Essa questão aqui foi resolvida. Com relação ao estilo aqui, vamos abrir aqui o CSS. Não tem, cadê o style aqui, ó? Nós não temos um style aqui no nosso CSS, o estilo próprio. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um rapidinho, new, Ctrl S, vou botar aqui style.css, style.css, vamos salvar aqui. Né? E vamos colocar aqui, ó, body, né? Tag body e padding top. Padding top, vamos botar aqui 70. Padding top 70. E vamos verificar aqui o que vai acontecer. Cadê o meu FAK diálogo? Aí, ó, já ficou diferente. Poderia, Freitas, não tá muito distante. Não gostei de 70 não. Pô, tudo bem. Não gostou, você vai e altera. Olha lá, ó, não tá satisfeito, não, tem muita coisa. Bota 50. Vem aqui, ó. Não é isso que eu quero. Esse cara aqui. Já fiquei mais satisfeito. Não tô não, pelo amor de Deus. Vai lá e muda depois ao seu gosto, ao seu critério, tá ok? Então vamos seguir o baile aí. Aí o que acontece, pessoal? Então esse aqui é o formulário, né, que a gente já conhece, algumas observações. Então se vocês tiverem dúvidas ainda, revisem a aula lá de Bootstrap. Ela é importante para o seu conhecimento, para o seu aprimoramento, ok? Vamos seguir aqui, vamos olhar aqui, então a gente já viu aqui o formulário. Vamos ver aqui o insere. Percebam que aqui o insere eu não fiz grandes tratamentos. O termo insere está diferente aqui. A gente poderia colocar uma série de coisas aqui que a gente não colocou, que a gente colocou lá no outro e que aqui não tem, né? A gente poderia implementar aqui. Você está vendo esse comentário aqui é para fazer teste no código, né? Isso aqui, ó, fazer teste no código. Então, ó, a gente poderia botar aqui que a mensagem ela viria a partir de algum evento lá. No caso, especificamente, como a gente está listando, então a gente não está dando mensagem nenhuma, a gente lista e ele aparece lá na tela, tá ok? Mas aí, ó, deixou aqui para lembrar que é possível fazer dessa forma também. Mas lembre-se que uma boa prática de programação coloca para você fazer, nesse caso aqui, ó, um if, né, resultado. Se o resultado ok, aí, ó, abre aqui, vai fazer assim. Ele vai executar o que está aqui. Ele não vai executar aquela linha porque está em comentário, mas vamos deixar ele do mesmo jeito. Aqui, ó, tab, né? Ele executa, mas ó, o interessante, né, gente, é a gente fazer o contrário, por favor. Primeiro você dá um include lista lá e depois você dá um close tudo. Mas tá funcionando, eu sei disso, mas isso é uma boa prática seguir uma lógica. Else e echo erro, tá? Echo erro, Ctrl S.
né? É uma boa prática a gente seguir assim. Então, ó, é o mesmo padrão aqui quando a gente está trabalhando só com PHP, a gente não bota nenhuma tag, nenhuma classe, né, que tem a ver com Bootstrap da vida, né? Aí, vamos lá. E quando, por exemplo, tem um formulário de edição, Freitas, formulário de edição, mesmo esquema que a gente viu lá, ó, mesma importância. Vamos tirar essa referência aqui do script. Não é uma boa prática, mas funciona, mas aí prejudica o teu carregamento. Não é uma boa prática você colocar ali. Você coloca onde? Aqui embaixo, ó. Entendeu? Ele vai chamar do mesmo jeito. Lembrando sempre da ordem. O Bootstrap tem dependência do jQuery, então bota jQuery primeiro, depois de Bootstrap, né? E se você tiver um CSS e um JavaScript específico, você bota logo depois do teu Bootstrap aqui, tá ok? Então, ó, nós temos aqui, ó, toda uma codificação, né, que a gente já viu, que quando a gente tem o fedit primeiro, a gente prepara aqui, ó, inclui, prepara aqui a variável, prepara o script, executa com o MySQL fetch ali, tá vendo, ó? Ele já executou aqui direto, ele não preparou nem o script, ele executou direto aqui, né, a string aqui direto, ó, executou direto, ele nem fez a preparação antes como a gente tinha feito na aula, beleza, não tem problema, é curtinho, né, é pequenininho, então funciona do mesmo jeito. Aí, ó, tem aqui o nav, né, o interessante é que a gente indentasse todo esse código aqui para facilitar a leitura. E aquele esquema que a gente já viu, onde você vai preencher cada campo, né, com o valor que você obteve desse tratamento row aqui, ó. O row, ele vai receber os valores fatorados, divididos do método MySQL fetch array, oriundos desse objeto que foi do produto, do resultado do método MySQL query. O método MySQL query joga para o banco de dados uma consulta e esse objeto aqui, ó, o SQL aqui, que foi criado nessa linha, ele vai receber esse resultado. Aí o MySQL fetch array pega esse objeto e faz um tratamento dividindo ele em vetor e joga para a variável row. Aí a variável row, ela, para cada um dos campos aqui, ó, ela pega os valores e com eco você coloca o valor que está dentro dessa row, especificamente na coluna matrícula, aqui especificamente na coluna nome, percebendo o seguinte, que para jogar dentro do formulário eu boto o atributo na propriedade value. Então eu digo aqui que value, qual o valor que está aqui dentro. Ah tá, eu abro aqui uma tag PHP, fecho a tag PHP e dou um eco aqui, ó, como se fosse uma linha de código, uma linha de instrução. Eu abro o PHP, dou uma linha de instrução, fecho PHP. Isso tudo dentro do meu value. Tá ok? E faço isso para cada um dos campos que eu tenho aqui, ó. Tem da matrícula, do nome. Então, com isso, ó, tá vendo? A primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, dentro do formulário, vai aparecer cada um desses valores, igualzinho no outro. A diferença daquele código para esse código é que eu estou usando o quê? As classes do Bootstrap para dar um visual mais profissional e também a atender os requisitos de responsividade que hoje a gente não pode deixar de implementar diante das tecnologias que são apresentadas, né? As tecnologias móveis apresentadas aí no mercado, né? Os smartphones, os tablets, os PCs de tamanhos variados. Então é necessário essa responsividade, né? E o Bootstrap trabalha muito bem com isso. Então, esse formulário aqui, vocês viram aqui no início do código, que ele faz uma chamada ao arquivo atualiza alo PHP, igual nós vimos lá na aula. Então, vamos abrir aqui o atualiza. O atualiza é script puro, que vocês já conhecem, né? Da mesma forma, gente, o excluir, que é script puro também. Então, né, a única diferença aqui, que não tinha na nossa codificação, mas que faz parte das informações que foram apresentadas na aula de tecnologias móveis e foram implementadas aqui, é esse arquivo view. Esse arquivo view, ele é semelhante ao que nós vimos lá no editar. Só que a diferença é que ao invés da gente colocar o valor
do resultado do banco de dados dentro de um formulário através do Value, a gente cria uma div aqui e coloca o resultado num parágrafo. A gente coloca aqui o campo matrícula, né? Aí coloca ele num parágrafo aqui dentro da div. A gente vai colocando P, em vez de colocar ele dentro de um input. Ok, pessoal? E os dados ficam daquele jeito que já foi apresentado para você, que a só a título de demonstração, vamos colocar aqui, vamos lá no lista, né? Vamos executar o lista, para vocês lembrarem, né, o que eu estou falando. Aí quando você clica aqui em visualizar, ele vai chamar lá o script, ó, visualizar, ele vai pegar todos os dados do banco, tá vendo? Para cada coluna dessa ele bota lá P e bota lá o dado do banco, P, né, tag P, e ele vai botando. Percebam? Deixa eu fazer assim, fazer assim. Já perceberam a responsividade, né? Não é essa aqui, né? Aqui, cadê o view? Não faz comigo não, hein? Vem pra cá. View. Aí, ó, vamos lá. View, aqui, ó. Então, na primeira linha, o que ele vai fazer? Tá vendo a responsividade também aqui nessa aplicação? Então, na primeira linha aqui, ele bota uma coluna de tamanho 2, bota a matrícula e pega o resultado lá do row matrícula e bota aqui, matrícula. Faz a mesma coisa aqui com nome, com data de nascimento, né? Percebam que ele colocou, ó, data de nascimento assim, mas poderia botar o que? Barra, Ctrl S, olha lá o formato, já acontecendo, né, pessoal? Então, é muito tranquilo a gente trabalhar com isso. Por exemplo, aqui no sexo, olha como é que a gente poderia fazer. A gente poderia implementar da seguinte forma. Vamos fazer aqui, já que a gente está aqui, né, vamos meter a mão. Vamos fazer da seguinte forma. Assim, ó. Switch. Row, tal. Switch, row, tal. Aí, ó, o que vai acontecer? Case M, ele vai botar o que? Case M, ele vai colocar echo masculino. Eco masculino. Dá um break aqui, né, pra gente não cometer aquele erro aquele problema, para não dar aquele problema. Case F, eco feminino. Break também. E olha aqui, ó, já resolveu o problema aqui, tá mostrando masculino. E, gente, você pode trabalhar de diversas maneiras. Eu quero botar em caixa alta. Aí você já clica aqui em caixa alta, dá um uppercase, né, método uppercase. Aí você vai trabalhando e vai construindo aí o teu sistema utilizando as informações que já foram passadas para vocês. Tá ok? Então, já apresentei essa integração de um sistema CRUD com o Bootstrap. Vocês vão ficar com esse código fonte aí também na plataforma para vocês acessarem, fazer o download, fazer os testes, né, pessoal? E espero que vocês não fiquem por aí, né? Desenvolvam o seu conhecimento aplicando isso em outras tabelas. Você foi feito isso aí com a tabela aluno, faz com a tabela disciplina, com a tabela professor e vai criando os seus métodos de desenvolvimento para você se aprimorar. Tá ok? Até a próxima videoaula.